Muito bem. Vamos aqui então continuar a nossa aula sobre pré-modernismo. Esse é o vídeo número 2, tá ok? Vídeo número 2 sobre o pré-modernismo. Vamos agora, depois que percebemos ali a característica principal do pré-modernismo, que é a discussão de problemas sociais brasileiros, agora vamos ver quem são os autores, que pequeno grupo de escritores são esses, que antes da Semana de Arte Moderna já discutiam alguns aspectos que os modernistas vão abordar ali nas suas obras literárias no decorrer do século XX. E o primeiro deles, o primeiro autor do pré-modernismo que estudaremos, é justamente esse daqui da imagem. Esse senhor aqui se chama Euclides da Cunha. Sobre ele vamos trabalhar, tudo bem, pessoal? Então anote aí no seu caderno o nome aí do escritor, Euclides da Cunha, e o seu livro, sem dúvida nenhuma, um livro importantíssimo, não só para a literatura, é um livro também estudado por historiadores, pelos profissionais da área de humanas, tá? O livro se chama Os Sertões. Anote aí no seu caderno Os Sertões, do Euclides da Cunha, tá? De 1902. É justamente o marco inicial do pré-modernismo aqui no Brasil. Ele começou em 1902. Tudo bem? Os Sertões. Agora, para você ter uma ideia do que esse livro trata, você antes tem que conhecer um fato histórico, um evento histórico que provavelmente você já deve ter estudado, ou então você vai estudar em breve, depende aí do seu professor de história, não é? Pois esse evento, que é um tema aqui do livro Os Sertões, se chama A Guerra de Canudos. Já estudou isso? Se não estudou, você ainda vai estudar, tá? Mas na aula de história. Muito bem. Essa Guerra de Canudos, esse fato histórico chamado Guerra de Canudos, ele está presente no livro Os Sertões. O Euclides da Cunha esteve presente nessa Guerra de Canudos. Bom, não quero aqui entrar na matéria do seu professor de história, mas pelo menos faça algumas anotações só para essa aula de hoje, né? Sobre o que foi essa Guerra de Canudos, tá? Foi um confronto entre um grupo seguido por Antônio Conselheiro. Já ouviu falar de Antônio Conselheiro? E esse grupo e o exército da República se confrontaram. Tem aqui, né, as datas. Foi em 1896 e 1897. Foi ali no interior do estado da Bahia, né? Tá bom? Na Caatinga nordestina baiana, tá? Foi ali que aconteceu a Guerra de Canudos. Tudo bem? Basicamente, é, um, você perceba pela data que a República Brasileira era muito recente, coisa de 10 anos, né? A República aconteceu em 1889, né? A proclamação da República, e esse episódio aqui acontece menos de 10 anos, né? Depois da proclamação da República. Então, a República, nesse momento da Guerra de Canudos, é muito jovem, é muito nova. Cuidado, porque na sua aula de história, esse período inicial da República é chamado de República Velha, tá bom? Mas entenda que nesse momento ela é muito nova, apesar de ser chamada de República Velha, né? Ela é muito recente, tá? Ela tá muito ali no começo.
E o que acontece é que o Nordeste brasileiro não é de hoje, né? Sofre ali com problemas econômicos, com a pobreza de boa parte da população, é, principalmente na Caatinga, principalmente no interior, por causa da seca e várias outras questões sociais, né? Que com certeza, se o professor de história deve conversar aí com vocês, né? Pois um religioso chamado Antônio Conselheiro, vou colocar aqui a imagem, tá? Um religioso chamado Antônio Conselheiro acabou criando uma comunidade ali no interior da Bahia, na Caatinga, né? Numa região ali próximo a um córrego chamado Canudos, por isso, né, que o evento vai se chamar Guerra de Canudos, né? E ele conseguiu uma certa independência nessa comunidade. Ali as pessoas conseguiam viver seguindo, obviamente, as regras de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era o líder ali, né, do povoado de Canudos. E eles, de uma certa maneira, eu falei independentes, porque a República Brasileira, a recente proclamada República Brasileira, não tinha olhos para o interior do Brasil. Essa é a verdade, tá? A República, ela estava voltada às cidades do litoral, principalmente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era agora a capital da República. Havia, nessa época, no Rio de Janeiro, todo um movimento de reurbanização da cidade. Seu professor de história vai falar sobre isso. Um dos exemplos dessa reurbanização, que tem a ver aqui com a nossa matéria de literatura, é a destruição dos cortiços. Vocês lembram daquele livro que estudamos, né, o Cortiço? Pois haviam vários no Rio de Janeiro, cortiços. E dentro desse projeto de reurbanização, esses cortiços foram destruídos, no lugar deles foram construídos grandes avenidas, alamedas. Havia ali um objetivo de que o Rio de Janeiro fosse semelhante a Paris. É a Paris dos trópicos, o Rio de Janeiro. Tá? Então, todos os olhos da recente República voltados ali para as cidades litorâneas, principalmente o Rio de Janeiro, enquanto que o interior do Brasil, principalmente o interior do Nordeste, completamente abandonado por essa república. Pois o que Antônio Conselheiro faz? O Antônio Conselheiro, ele organiza ali essa comunidade. É como se ele dissesse que é, nós mesmos que temos que cuidar de nós mesmos, tá? A redundância aí, mas é essa a ideia, tá? E o problema, né, o porquê da guerra. A comunidade de Canudos foi ficando famosa, tá? Havia ali, né, no Nordeste brasileiro uma notícia que corria pelo interior, né, de que havia um local no Nordeste onde era possível sobreviver, onde havia uma comunidade e as pessoas não passavam fome, sede, né? Onde havia ali precário que seja, mas havia ali um teto, né? As casinhas eram muito simples, mas haviam as casinhas, né? E por causa dessa fama, Canudos foi crescendo. Tá? Foi ganhando cada vez mais habitantes que levavam as suas pouquíssimas coisas e para eles, para a maior parte ali daquele povo, era a única possibilidade de sobrevivência, tá? Levavam ali os seus filhos e eles conseguiam efetivamente sobreviver ali naquele pequeno povoado de Canudos.
O problema foi a fama e a independência que Canudos tinha das leis, das regras republicanas. E aí o receio, né, do governo republicano no Rio de Janeiro é, foi de que Canudos é, ficasse ainda mais famoso e que o que aconteceu em Canudos também acontecesse em várias outras regiões, falando bem claramente. A recente república ficou com medo ali de uma separação civil, né? De que uma boa parte do Brasil se tornasse independente do Brasil e da república, e obviamente alguma atitude foi necessária aí por parte desse governo republicano. Basicamente, começou ali uma campanha denegrindo a imagem de Canudos. Essa campanha ela ocorreu principalmente por jornais do Rio de Janeiro, jornais de São Paulo. São Paulo ainda era uma pequena cidade, né? Não era uma metrópole, né? A grande cidade realmente era o Rio de Janeiro. E a difamação de Canudos é, girou em torno de que Antônio Conselheiro foi descrito como um louco, um maluco, um doido que queria que a monarquia voltasse. Era isso, era essa a informação que os jornais divulgavam, lá no Rio de Janeiro, principalmente. A de que havia um louco no interior da Bahia contra a República e que queria que a monarquia voltasse. Lembrando que a monarquia foi o sistema de governo antes da República, né? O Dom Pedro II, tal, você sabe disso, né? Pois bem, não é verdade que o Antônio Conselheiro queria que a monarquia voltasse. Como eu falei antes, o seu objetivo era apenas a sobrevivência por conta própria, uma vez que não havia ali um apoio, né, da República para o interior do Brasil, como já falei anteriormente, né? Então ele queria apenas sobreviver. E como que nós sabemos disso? Bom, existem várias fontes que falam sobre a Guerra de Canudos. Uma delas é o livro Os Sertões. No livro Os Sertões, o Euclides da Cunha conta, né, descreve um momento final da Guerra de Canudos. Ele esteve presente, ele foi no finalzinho da guerra, na verdade, a guerra já tinha até terminado, a vitória foi, né, dos republicanos, né, foi do exército brasileiro, a comunidade de Canudos foi massacrada, Antônio Conselheiro foi massacrado, a boa parte da população, os homens, né, sobraram ali, crianças, mas a maior parte da comunidade de Canudos foi massacrada, né, pelo exército brasileiro, tá? E o Euclides da Cunha ele vai narrar esse ponto de vista, né, ali no seu livro Os Sertões. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele? Então, o que eu queria que você anote aí no seu caderno é que o livro Os Sertões ele tem essas três partes. É um livro grande, com muitas páginas. A terra, o homem, a luta não são capítulos, tá? São três partes do livro Os Sertões. Faça aí algumas anotações no seu caderno. Por exemplo, a primeira parte, a Terra, é uma descrição minuciosa, geográfica da região ali da Caatinga,
de Canudos, tá? Então, como um geógrafo realmente profissional, o Euclides ele vai descrever minúcias do tipo de solo, do tipo de vegetação, do relevo, tá? Uma descrição científica, geográfica do ambiente em que aconteceu ali a Guerra de Canudos, a Caatinga nordestina. Tudo bem, pessoal? E basicamente o que ele vai concluir nessa primeira parte chamada A Terra é que essa região do Brasil é inóspita. Escreva aí no seu caderno, tá? Aquela região ali, o interior da Bahia, é inóspita. O que é inóspita? Um local onde é muito difícil sobreviver. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Depois tem essa segunda parte chamada O Homem. Aqui, o geógrafo Euclides da Cunha se transforma num antropólogo, porque ele vai estudar agora o tipo de ser humano que, por incrível que pareça, é adaptado. Veja a palavra que eu estou usando, hein? É adaptado a aquele meio, aquele sertão nordestino, tá? Tem gente que vive ali. E ele vai descrever nessa segunda parte esse ser humano, né? Esse grupo humano que consegue viver ali, é adaptado ali, ele vai descrever como sertanejo. A palavra sertões significa interior, tá? O sertão é o interior, sertanejo é esse homem do interior. Entre as suas análises do sertanejo, ele vai dizer, e é importante você escrever, ele vai dizer que o sertanejo é fruto da mistura das três raças, né? Do europeu, do africano e do índio, que acabou ali gerando esse sertanejo e que é adaptado. E por que eu falo que ele é adaptado? Uma parte famosa do livro descreve, né, o sertanejo como uma pessoa de gestos lentos, vagarosos. Ele chega a dizer até como se fosse uma pessoa preguiçosa, né? Até na fala, não é só no gesto, não. A própria fala é lenta. No entanto, na sequência, o Euclides descreve que no momento que precisa, no momento de luta, o sertanejo ele se transforma num titã. Ele usa essa imagem mitológica, né, no livro, né, do titã, de um ser fortíssimo. E realmente, tá? A ideia aqui da adaptação, não sei se você entendeu, a adaptação é de que ele economiza energia. Ele é vagaroso no gesto, na fala, como uma economia de energia. E quando necessário, por exemplo, numa guerra, aí ele tem todas as forças, tá? É essa a adaptação. E realmente, se você já estudou isso, a Guerra de Canudos, você talvez saiba que o exército brasileiro mandou 3 expedições. E as 2 primeiras expedições perderam, tá, dos sertanejos. Veja que era um exército com canhões, né, com armas, uniformizados, e que perderam, né, nos 2 primeiros confrontos para sertanejos humildes, com armas precárias, praticamente sem organização militar, tá bom? E por quê? Porque a luta foi ali na região onde aquelas pessoas viviam. O exército brasileiro era composto por homens que viviam nas cidades, principalmente do Rio de Janeiro, eram urbanos, tá? E a luta foi lá no sertão nordestino. Em outras palavras, os sertanejos estavam adaptados ao meio. Por isso, as vitórias iniciais. Tudo bem? Também nessa segunda parte, o homem
escreva, é importante, que o Euclides da Cunha vai falar sobre o Antônio Conselheiro, sobre, por favor, escreva essa expressão, tá? O misticismo religioso de Antônio Conselheiro, segundo ele, fruto da miséria da região, né? Então, a tese dele é que quanto mais miséria econômica, mais misticismo religioso. E o Antônio Conselheiro é o exemplo disso. Finalmente, a terceira parte, a luta. Essa luta, é claro, é a Guerra de Canudos. Ele vai descrever, vai focar principalmente ali o momento final da guerra e de acordo com o ponto de vista dele, foi um massacre, tá? Os sertanejos foram massacrados. E de uma maneira injusta, num ponto de vista do Euclides da Cunha, porque afinal de contas, o Antônio Conselheiro e aquelas pessoas apenas estavam querendo sobreviver, eles não tinham interesse em derrubar a República, nada disso, eles apenas estavam tentando viver por conta própria e por um motivo, né, político, eles foram massacrados, tá? Pela recente República. O episódio, é esse o episódio chamado de A Guerra de Canudos. E eu queria, para finalizar, vou colocar aqui, pessoal, queria finalizar pedindo que você anote aí no seu caderno uma observação do Euclides da Cunha, final no livro Os Sertões, para o autor Euclides da Cunha. Existem dois Brasis. Então, se você puder anotar aí no seu caderno, desse jeito que eu estou falando mesmo, Brasis, no plural, os dois Brasis. Quais são eles? O Brasil do litoral, que é desenvolvido, rico. Estou falando ali no final do século XIX, né, gente? É lógico. E o Brasil do interior, que é pobre, abandonado pela República naquele momento histórico. Tudo bem, pessoal? É essa denúncia, é esse o problema social abordado pelo livro Os Sertões. Tudo bem? Então encerro aqui o vídeo 2.